Olá, boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 123 Agu podcast que acredita em sonhos, mas principalmente em realização, a partir da execução, a partir do seu Agu. E hoje eu estou extremamente feliz e realizada pelo aceite de convite dessa mulher que é minha convidada, que teve uma história muito gostosa do nosso encontro. E eu tô muito feliz dela ter aceitado, assim, de cara, estar aqui com vocês para contar um pouco dessa história. Esse podcast fala de marcas pessoais fortes, pessoas firmes, e ela traduz perfeitamente isso. E eu fiquei muito curiosa para conhecer mais sobre ela, sobre a sua história, sobre a filosofia que ela defende, ela que é psicóloga, que tem uma filosofia baseada no estoicismo. Não é todo mundo que entende como é que ele funciona, e ela vai explicar um pouco aqui pra gente, que construiu uma marca pessoal nas redes sociais muito forte, partindo dela mesma, da sua própria história, da aplicação dela na sua vivência de consultório, criou uma comunidade de mulheres, aí as mulheres fortes e virtuosas, e eu quero conhecer sobre tudo, quero te desejar, seja muito bem-vinda, Gleice Gomes. Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. E parabéns, Renata, pelo projeto. Porque eu sempre digo assim, a coragem, ela é a principal das virtudes, porque ela é a que garante as demais. Então, assim, que lindo é o seu trabalho, é o seu comportamento de simplicidade mesmo, sabe? Eu acho assim, minha gente, que é uma conexão instantânea que ela gera e é uma satisfação para mim estar nessa versão aqui que quem me acompanha não conhece. E eu tenho certeza que vai ser muito divertido também. Olha só, muita gente falou pra mim, é a Gleice, eu sigo, eu acompanho. Nossa, ela é maravilhosa. Renata, eu estou ansiosa. Inclusive, quando eu tava na loja agora, antes de vir, os meninos, a gente segue, a gente acompanha. Nossa, como as ideias dela são diferentes, como ela se coloca com força e determinação e coragem. Eu falei, é isso mesmo, e eu quero muito beber dessa fonte de coragem. Então, vamos conversar? Vamos conversar, Agu, sigamos. né? Agu para nossa conversa. Então, eu queria contextualizar um pouco esse nosso encontro, né? Que foi bem interessante. Eu conhecia você de ouvir falar, porque tinham pessoas que eu conheço que eram seus pacientes, clientes, né? Era a Yali, a Itamara, Sim. Larissa, são pessoas que eu conheço. Larissa vai estar aqui, viu? Mês que vem. Só que eu não conhecia você pessoalmente, né? E aí a gente se encontrou, não foi? Na nosso granel, e eu acho que eu conheço essa mulher, mas sabe quando você não liga o nome à pessoa? Quando alguém no Instagram compartilhou você, eu falei, a mulher do nosso granel. Aí botei pra lhe seguir, e aí comecei a beber um pouco do seu conteúdo, né, e ver você se expressando tão bem. Eu, meu Deus, como ela é gigante nesse ambiente, nesse espaço, você domina esse espaço. E aí eu disse, não, vou convidá-la. Mas sabe aquele convite amedrontado? Eu falei, será que ela vai aceitar, minha gente? Ela nem me conhece. E você prontamente, muito gentil, aceitou o meu convite. Eu fiquei muito feliz. Então, agora vamos. Mas eu posso dizer... Com certeza. O dia que eu saí encantada com você, sério, eu até comentei assim com meu marido, meu Deus, encontrei uma mulher, fiquei encantada, porque eu ia pra um Oricuri, né, tava em cima da hora, e você tava com uma cestinha cheia de coisa pra passar, e eu, meu Deus do céu, você nem precisou, na verdade, eu pedi, você viu que eu tava ali com o tempo contado, que eu ia pra Oricuri, e você ofereceu, você quer passar? Pode passar. Eu, quero, muito obrigada. E assim, já chegou sendo útil, facilitando, né? Eu acredito que a vida é isso, é muito mais leve quando tem esse ganha-ganha. Você ganha, o outro ganha, é a questão da gentileza também. E aí eu já saí encantada com a sua gentileza, né? Então, estar aqui é uma satisfação enorme mesmo. Abriu uma portinha, então, para mim, olha aí, graças a Deus. Eu queria começar, Gleice, te perguntando de um jeito diferente do que eu venho fazendo nas últimas semanas. Eu disse, vou surpreender. Se ela já assistiu, eu quero começar por outro caminho. Eu queria que você me falasse qual foi o seu primeiro vídeo viral, assim, que você... tipo, bombou assim no Instagram, que você ficou, oi? Na verdade, os meus pontos fortes sempre foram as lives. Sim. Eu comecei ali em 2018 com o Instagram.
Mas as lives, principalmente na época da pandemia, foram os meus pontos fortes. E aí eu lembro como foi impactante quando eu estava no interior, em uma festa de interior, e uma pessoa me pediu para tirar uma foto. Eu fiquei assim, paralisada. Eu nunca tinha visto ela. E ela toda carinhosa comigo. Ela disse, olha, eu acompanho suas lives. E então, o meu ponto inicial, eu criava conteúdo, mas realmente foram as lives, né? Que é essa conversa mais descontraída e tudo. Então, as lives sempre foram o meu ponto no início. Além de 2020, mas eu já criava conteúdo no Instagram há mais tempo. E mais profundos também, né? Você tem mais tempo realmente de mostrar um pouco de quem você é. Eu acho que você conquista uma comunidade muito forte a partir de lives, né? Porque os vídeos hoje curtos, né, eles viralizam, mas as pessoas não conhecem a sua essência. Isso. E nos stories também, porque ali em 2018, já com esse lema Vida é Luta, eu comecei a fazer um movimento que hoje eu não faço, né? Que eu precisaria até voltar, que era assim: divulgar mulheres, mulher de lutas. Eu acredito que foi 2018 mesmo, 2018 que eu comecei, 2020. Então, digamos que você vendesse água na rua. E aí eu vi se você ali esforçada, carismática, aí eu pedia para lhe gravar nos stories mesmo. E eu ia dizer o local, reforçar, validar, né, que a vida é luta, mas que quando a gente tem coragem de enfrentar a dificuldade e de buscar abraçar isso com leveza, a gente avança. Então, eu pegava pessoas, fazia um bolo, que fazia salada, que vendia bolo na rua, que vendia roupa de academia. E eu pegava essas mulheres e divulgava. E sempre que eu me deparava na rua, gravava elas, mostrava o ponto e dizia, olha, uma mulher de lutas. No intuito de inspirar outras a lutarem também. Então, foi com os stories também, não era muito o conteúdo feed. Sim. Eram os stories primeiro e depois com as lives. Que era outro momento também do Instagram, né? Eu acho que era isso que conectava muito, né, as pessoas. E você falava sobre o que já em 2020? Qual era o seu contexto de vida naquele momento? Isso, aí que aí era em 2018, Sim. 2020, era o mesmo tema, a mesma base, né? Que é psicologia comportamental, habilidades para enfrentar as lutas da vida. Porque eu sempre digo, olha, vida é luta. A vida, ela vai ter um sofrimento. E isso partiu, Renata, porque eu sempre digo, né? O meu pai, biológico, ele... Tipo, eu não tenho memória do meu pai. Então, ele faleceu, eu tinha menos de 2 anos. E a minha primeira memória de vida é minha mãe, meu irmão e eu, ajoelhados de mãos dadas, e uma vela rezando para o meu pai que morreu. Né? Ela indo comprar flores para o dia dos finados. Então, essa é a minha primeira memória, que foi o primeiro dia dos finados que eu vivi, né? Pouco mais de 2 anos. E minha mãe, ela dizia, olha, a vida é injusta. No momento que ela estava mais feliz com meu pai, estava com 2 crianças pequenas, ele faleceu. Então, a vida é injusta, mas a gente precisa seguir. E como meu pai faleceu com muito jovem, ele só tinha 25 anos de idade. Era militar. Então, com 25 anos de idade, eu não tinha feito metade do que meu pai tinha feito. E aí, eu comecei a estudar o estoicismo, não sabendo necessariamente que era uma filosofia, né? Eu comecei por um livro, que é de um autor chamado Sêneca, que tem por título Sobre a Brevidade da Vida. É um título impactante que conectava a minha história de vida, porque meu pai morreu muito breve, com 25 anos. E aí eu já tinha o hábito de, antes de ler, ir pesquisar a história do autor, porque, para não perder tempo, muitas vezes a pessoa discute, mas é hipócrita, é incoerente. E quando eu fui entender que ele viveu, que ele... Inclusive, ele foi obrigado a cometer suicídio, porque ele era mentor do Nero, o imperador louco. Então, eu vi que a história de vida dele obrigou ele a aplicar o estoicismo, a viver com serenidade, apesar das lutas. Então, já no Instagram era isso, assim, né? Incentivar as lutas, o desenvolver a habilidade, a coragem para seguir, mesmo a vida sendo dura. Mesmo você estando em uma crise no casamento. Mesmo você tendo perdido alguém que ama, né? Então, é esse caminho de você sair ali do sufoco, né? Da crise e enxergar que tem possibilidades. Foi esse o intuito, né? De divulgar a psicologia,
ajudando essas pessoas. Como você fala de uma forma muito prática de vivências das pessoas, elas logo se conectaram, porque você fala da realidade humana. Então, as pessoas se viram ali nas coisas que você retratava, não é? E tinha gente demais, né? Tem gente demais pregando o luxo, pregando o sucesso da noite para o dia, né? Pregando... Eu sempre digo para várias pacientes, para clientes e mentores, olha, não é normal uma pessoa almoçar em um restaurante caro toda semana. Se você pode, ótimo. Mas você não tem que achar que isso é normal, que isso é o padrão. Com as redes sociais, acaba que o novo normal traz muita insatisfação para quem vive ali na sua rotina, né? E isso também faz com que você tenha... Eu me emocionei, eu chorei ontem assistindo um vídeo de uma família, uma mulher, um homem, a filha, ela grava dizendo assim, olha, essa é a primeira vez que a gente vai escolher alguma coisa no supermercado. Eu já assisti. Ela escolhe um chocolate, milho, a menina um sorvete, ele escolhe uns palitinhos. Eu fiquei chorando, emocionada, porque essa é a realidade, né? Mas se você se compara o tempo todo, se você consome muito conteúdo e é tudo perfeito, é o relacionamento romântico, é todo mundo tendo sucesso, se você olha para a sua própria vida e está no meio de uma crise, a vontade é de fugir, é de que é você que é o azarado. É de desistir. É você a azarada, né? É verdade. E quando a minha proposta é dizer, olha, não é você que é azarada. E a vida é difícil para vida todo é difícil. mundo. A vida já começou sendo injusta para mim. Mas, graças a Deus, a minha mãe ensinou a gente a seguir com valor, com capricho, né? Então, assim, a vida ela vai ser realmente injusta. Mas que a gente pode viver a jornada da vida de um jeito apaixonante e leve. Esse é o ponto, na verdade, né? Não é dizer que a vida é luta para pesar. Sim. Na realidade, tem gente que diz, parece até uma poesia, né? Sim, mas no momento da crise, vai doer. Dói. Só que se sua crise puder ser o mais rápido possível, é melhor para você. E a gente encontrar beleza em pequenos pontos de apoio, de luz, ao longo desse caminho que não é fácil. Perfeito. Aí eu vejo isso em você, entendeu? Essa pessoa que inspira. Porque sempre que eu vejo alguém tendo coragem de agir, isso gera contágio comportamental. Então, se você é luz, se você sorri, se você abraça suas dores, seus medos e avança, se você conseguiu, eu também posso conseguir, outra pessoa também pode. E o contágio comportamental, ele é uma realidade. Perfeito. E nessa dinâmica de redes sociais, você foi ao longo desses anos, já tem uns bons anos aí, né? Você foi entendendo como é que funciona o Instagram, como as pessoas se comportam em relação ao Instagram, e foi sendo intencional nessa criação de conteúdo depois de 2018, 2020? Como foi a sua percepção para ir se desenvolvendo como marca, e se apresentando e se comunicando com esse público? Assim, o começo, ele realmente é um tato, né? O passo mais importante é o primeiro, você dá e vai avançando. Então, todo o primeiro passo é um ato de coragem e você vai tateando, mas depois eu fui buscando, né? A profundidade, eu tenho o hábito, já tinha o hábito de ler, então eu já lia muito. Inclusive, era um ponto, assim, que eu adorava ser parecida com meu pai, porque diziam que ele lia muito, e aí eu adorava ser uma pessoa que lia muito. Então, eu sempre gostei muito de ler, né? Fui curiosa. E aí, eu lia sobre tudo. Inicialmente sobre romance, depois eu fui ler psicologia, filosofia, storytelling, marketing, contágio. Então, isso facilita. E o principal ponto é que, como eu estudo e sou um especialista em análise do comportamento, acaba que a gente é programado para isso. Mas tem um ponto que você me lembrou agora, Renata. O meu TCC na graduação na Universidade Federal foi sobre redes sociais. Que foi. legal. Isso foi em 2014, 2015. Caramba. Eu ainda não tinha entrado na internet para divulgar meu trabalho. E o que é que eu comecei a estudar, né? Se os likes das pessoas influenciavam o comportamento delas. No Instagram, no Facebook tem a política, né? Tudo que é público, né? Tá público ali, você pode colher a informação. E aí tinha casos bem interessantes de uma pessoa que fazia uma crítica a um pedaço de carne com um top e uma mini saia. E aí ela fazia uma crítica religiosa e 2 anos depois essa pessoa estava postando foto de biquíni.
E ela não lembrava. Mas por quê? Porque quando ela postava uma foto sobre qualquer coisa, gerava 20 likes. Quando ela postava uma foto com roupa de academia, gerava 300 likes. Então, as redes sociais é um ambiente. Vai ser um ambiente pra gente, né? Então, os likes... O que é o like? O like é o que, para análise do... Perfeito, é reforço positivo. Na análise do comportamento, a gente chama isso de reforçador social. O elogio, os comentários, os likes. Então, eu já estudava, né, na graduação, o comportamento em rede social, e se a pessoa tinha consciência disso, e na maior parte dos casos a pessoa não tem, porque não é fácil, né? A gente não tem essa programação para ter esse terceiro nível de consciência. Qual seria? É a minha motivação para fazer tal coisa. Qual a minha motivação? Né? Então, as pessoas não têm. Mas os likes ali já era comprovado. E aí eu fui estudar o Facebook, porque na época era o Facebook ainda, né? Eu tô falando de 2013, 2014. Sim. Eu fui estudar o Zuckerberg. Aí eu li livros sobre isso. Eu li que no ano que ele foi expandir o Facebook para o mundo, foi o ano do terno. Sim. Das pessoas veem uma marca hoje do Zuckerberg, que é aquela camisa básica. Ah, não, vou usar básico, né? Só que as pessoas não têm noção que no ano que ele foi expandir o Facebook para o mundo, ele usou terno todos os dias. Por quê? Porque o terno era um gatilho para ele, era uma mensagem, uma marca para os outros. Sim. Aí, enfim, eu entrei... Ele usava muito a imagem, né, como uma forma de comunicação. E eles são, assim, o Instagram, o Facebook é realmente, eu chamo de uma caixinha de Skinner, né, um experimento. E eles comprovaram isso. Sim. O Zuckerberg, ele divulgou uma pesquisa e ele manipulou o feed de algumas pessoas. A um grupo de pessoas, ele mandava só conteúdo negativo para ver se havia o contágio. E ao outro grupo de pessoas, só conteúdo positivo. E aí, o que foi confirmado? Quem recebia conteúdo negativo, começava a postar igual. A reclamar, a postar coisa negativa. Então, as redes sociais, ela tem o poder de nos influenciar, de alterar o nosso humor. E isso foi comprovado e divulgado pelo próprio dono, né, das redes. Perfeito, muito legal conhecer essa parte da sua história aí do TCC. Eu nem tava lembrando, viu? Me diga uma coisa, você é de onde? Você é de qual cidade? Então, vida é luta, nasci aonde? Em Batalha. Nasci em Batalha, Alagoas, sim. Aqui em Alagoas. Mas fui realmente educada, criada. Meu desenvolvimento foi em Arapiraca. Arapiraca, vivi muito pequenininha em Feira Grande, mas... em Arapiraca mesmo. E fez faculdade em Palmeira, na UFAL. Palmeira dos Índios. Ah, que legal. Eu sou de lá, você sabe. Eu sei porque eu assisti um podcast. Sou natural de Palmeira. E você morou em Palmeira no período da faculdade? Morei depois, porque eu casei com o meu professor. Eita, mas ele é palmeirense? Rapaz, é um salto geográfico, né? Porque ele fica entre Maceió, a família dele é de União, sim, né? União dos Palmares. Mas como ele é professor da UFAL de Palmeira, então ele morava em Palmeira. Hoje não, hoje a gente fica mais em Arapiraca, mas tem um sítio lá que é Atabacambembe, e fala que é na divisa ali. E aí eu fui realmente morar em Palmeira quando eu fui ser mulher dele. Entendi. E moro em Arapiraca há pouco tempo. Já já a gente vai conversar sobre essa parte da sua vida. Eu quero muito saber muitas coisas. Mas voltando para a parte teórica, né, do que você estuda, porque isso me provocou muita curiosidade. Lembra que a gente conversou? Eu falei, aí você me mandou um vídeo, e aí eu fui ler um pouco sobre o estoicismo. É muito interessante, né, profundamente interessante. E eu estava entendendo sobre o estoicismo, se eu estiver errada, me corrija, ela é uma filosofia muito masculina, né? Porque como é muito antigo, era uma época em que os homens dominavam o pensamento. E você aplica na sua vivência, inclusive você tem uma comunidade de mulheres, então você aplica o estoicismo para mulheres. Uhum. Eu queria saber se isso é uma novidade, se é um jeito seu de fazer essa coisa, ou se já existem outros movimentos nesse sentido. Explica um pouco do estoicismo aplicado para mulheres e como é, o que é que você entende?
Na verdade, eu acredito que toda pessoa muito grandiosa, e eu digo grandiosa de despertar grandeza nos outros também, né? Eu não acredito na pessoa grandiosa que não tem humildade. O primeiro pilar da sabedoria é a humildade. Até o Epíteto, que é um estoico, ele diz, olha, você não pode aprender o que você já acha que sabe, né? Então, ela é um pouco estoica, né? Porque o estoicismo, ele surge dessa necessidade de você viver a sua vida com atenção plena, você ter a sua presença no aqui e agora, você ser responsável por ela. Então, você não vai ser vítima. Tem uma coisa assim, que a pessoa que vai fazer terapia comigo, vai ter acompanhamento comigo, claro, eu espero o time dela, mas tem um ponto. No estoicismo e na análise do comportamento, e também no Orikuri Kaisara, todo convite, todo, é para autorresponsabilidade. Então, eu vou entender o momento da pessoa e eu vou acompanhar o ritmo dela. Mas meu objetivo é que ela desenvolva, que os estoicos chamam de amor fati, que é você entender que, se você se tornar responsável de verdade pelo que der certo na sua vida e pelo que der errado, qual a probabilidade vai acontecer? De dar certo ou de dar errado? De dar certo. Então, a partir do momento que eu posso ser vítima, que alguém vai ter culpado, ó céus, ó azar, então eu caio em um buraco muito perigoso, né? Porque não é que no estoicismo a gente não sinta a dor. É que a gente senta de frente com a dor, não para adorar a dor, não para lamentar, ai meu Deus, que dor, que injustiça. Mas peraí, onde foi que eu errei? O que é que eu posso aprender com isso? Qual virtude? Eu tenho uma frase do Marco Aurélio, que é um lema para mim, que ele diz assim, e virou tema de um livro de um estoico contemporâneo, que ele diz assim: o que impede a ação favorece a ação, o que impede o caminho torna-se o caminho. E aí o Ryan Holiday, que é o estoico contemporâneo, ele diz, ele criou um livro que é O Obstáculo é o Caminho. Então, se você é grossa comigo, eu estava contando para uma paciente hoje, eu tenho 3 filhas. E a Ciporã, que é a mais velha de 6 anos, que significa lua bonita. Siuira, que é a estrela guia, a estrela flecha, que é a de 4. E Guaracira, que é a de 2. Das 3, a que mais me desafia é a do meio. É muito carinhosa, é muito carismática, é muito doce. Se você conhecer ela, você vai se apaixonar. Ela encanta, ela... Mas ela... Aí eu fico, meu Deus, agora eu entendo porque minha mãe me dava uns beliscão. Minha mãe tinha que brigar, porque... E aí eu tirei ela, dormiu na minha cama. E eu fui tirar, ela não tinha pego no sono profundo da minha cama para levar para o quarto dela. Aí ela acordou. E sentou na cama e começou a chorar. E eu tentei negociar. E eu tentei dizer, olha, não foi porque eu quis, eu lhe machuquei. Não teve acordo. Renata, eu tentei tudo. Todas as estratégias. Ao ponto de que começou a bater aquela vozinha dizendo, mostre quem é que manda, faça ela. Aí eu respirei e pensei, eu ainda não pedi desculpa. Ô, filha, desculpa. Pronto. Era apenas isso. Ela deitou, sentiu que estava justiça, né? Que era justo. Sim. É por que eu tô contando esse caso para falar do estoicismo? No estoicismo, não vai adiantar, Renata, eu tentar ser paciente e serena com você ou com meu marido se eu não tentar ser com as minhas filhas. Porque vai ser uma paciência frágil. Sim. Na medida em que minha filha, que eu posso exercer autoridade, eu tento e eu consigo 80% das vezes ser sereno e ser paciente, isso para mim eu tenho que considerar uma vitória. É uma virtude adquirida, né? É um treino, é uma jornada longa. Então esse é o treino, não é porque vai ser necessariamente fácil, mas aquele momento, aquela resistência dela é o que o Marco Aurélio colocou como o obstáculo é o caminho. Caramba, eu tô cansada, são 9 horas, eu preciso que todas durmam, eu vou acordar cedo e ela tá chorando por nada. Sim. É um obstáculo a eu dormir. Perfeito. Mas é o caminho do quê? Da virtude. De treinar a virtude. A virtude da paciência, da criatividade. Perfeito. Então, toda vez que eu preciso usar um comportamento novo, isso é flexibilidade. Que as pessoas chamam de flexibilidade cognitiva, flexibilidade comportamental. Então, isso é variabilidade de comportamento. Que é o contrário da rigidez. Que é o contrário da rigidez. É difícil, é um Sim. caminho difícil, no começo
mas depois ele torna a nossa vida verdadeiramente leve. Por que leve? Porque não dói, né? Tudo é um Perfeito. convite. Fica muito mais fácil existir. Tudo é uma missão. Ah, qual a missão? Treinar o quê? Ah, eu preciso conseguir sempre. Não, mas se você conseguir 80%, é uma Já é de se vitória. orgulhar. É. E aí é isso, assim, né? O estoicismo, ele não tem muito isso. É porque era a época da sociedade, mas tem mulher. Tem um livro Sim. que é A Vida dos Estoicos, do Ryan também. Ele tem muitos livros bons, contemporâneos. Sim. E A Vida dos Estoicos é dele. E ele traz exemplos de mulheres, né? Que já eram muito estoicas e que agiam com coragem, com firmeza, com serenidade já na época. Sim. E que diante disso também tinham o reconhecimento. E você acredita que dentro da sua abordagem na psicologia, trazer o estoicismo para caminhar do ladinho é o seu grande diferencial? Quando se fala sobre a forma como você pratica a psicologia e como se expressa também, como se comunica? Sim, porque eu acredito assim que tudo que você pode perseguir como uma missão lhe torna mais antifrágil. Então, no estoicismo, ele ensina, é como se fosse na igreja, né? Na igreja, vamos pegar a igreja cristã, em que você não pode se apegar a pessoas, a coisas. Você tem que se apegar a uma missão, a virtudes, Sim. né? Então, quando, por si só, eu ensino a pessoa a entrar em uma jornada, e o ponto central, que eu acho, esse ponto de diferencial, é que eu ensino cada uma das pessoas a se apaixonar pelo próprio processo de desenvolvimento. Então, ela vai ter compaixão dela quando vai para as vezes e calma, você já avançou tanto. Perfeito. Eu não quero ser perfeita. Pelo contrário, diga para o marido, eu vou cometer erro. Agora, eu vou tentar não cometer o mesmo erro, que aí é rigidez. Mas novos erros, então estou evoluindo. Então, não é necessariamente a busca da perfeição, é a busca da sua excelência. E quando a gente se apaixona pela jornada, né? Eu sempre digo muito, e como eu faço oricuri, eu acho que a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, e o oricuri é uma jornada difícil, é a aplicação também do estoicismo, né? No oricuri a gente aplica o estoicismo, Puro e do simples. desconforto intencional, né? Perfeito. Ela tem palestras, uma jornada transformadora, impactante também. Imagina. Então, assim, sempre que a gente tem essa oportunidade, né, de entender que a vida por si... É uma frase de Sêneca, ele diz, olha, cada dia é por si só uma vida. Então, se eu não tô com expectativa de que eu vou ser feliz quando for para Disney, quando for receber tanto, a felicidade da minha vida, ela não está condicionada a um evento. Ela é um ato de atenção plena a cada novo dia. Então, quando você aprende a curtir a sua jornada, tudo é sinal de que você tem que avançar. As vivências daquele dia, né? Ser melhor no seu trabalho, ser melhor para as pessoas à sua volta, dentro da sua casa. Até isso, né? De você se perceber mais leve, mais gentil, mais atenta às pessoas à sua volta a todo momento. E você chegar em casa e conseguir dormir com a cabeça no travesseiro pensando, nossa, hoje eu fui tão, tão melhor, né? Eu estou aqui vivendo tão melhor. Estava ali contando, né? Que cada vez que eu mudo de cidade, é como se eu dissesse, não, eu vou viver agora uma nova persona, um novo personagem. Eu vou pegar tudo que eu errei ali naquela outra cidade, vou analisar o que foi que aconteceu ali e vou tentar melhorar aqui. Se lá eu era mais ranzinza, aqui eu vou tentar ser mais leve. Se lá eu falava demais da minha vida, aqui eu vou tentar ser mais reservada. E assim a gente vai conseguindo evoluir, né? Mesmo. Extraordinário. Aí, dentro do estoicismo ainda tem uma coisa que é assim, desempenhe com excelência o papel que a vida lhe der. Se é de imperador, seja um imperador. Se é de pobre, seja um pobre de excelência. Se é de leitor, leia. Sim. Se é de estudante, estude. Então, você desempenhar os seus papéis e buscar a sua excelência traz esse sabor de que você está vivendo direito. Muito bom. Então, não tem preço que pague isso. Você entender e você sentir aquela satisfação de que eu estou realmente vivendo o meu melhor, aprendendo, enfrentando, né, minhas lutas. Muito bom, muito tudo. bom. E
Você sentiu a necessidade de falar diretamente para mulheres, porque você achou o quê? Que as mulheres não tinham, as mulheres tinham essa fragilidade no existir, né? E essa parte que você falava assim de vitimização, né? De não se achar tão capaz, essa autoestima muito frágil, muito dependente do que vem do externo. Foi isso que lhe motivou a dizer, não, vou falar sobre luta e vida e dificuldades, sem perder a leveza, a feminilidade, a beleza para mulheres? Então, aí é um tema polêmico, porque no fundo, os movimentos, eu gosto muito disso, então tudo eu vou estudar com precisão, né? E aí vem um movimento colocando muito a mulher como se fosse a autoridade vem a partir do confronto, ou porque o homem é o opressor, a patroa é a opressora e você é a vítima. Então, o meu objetivo foi muito como um contra-controle a esse movimento que vem dividindo as pessoas entre o opressor e o oprimido. O homem é o opressor, a mulher é a oprimida. Ah, o patrão é ruim, é ruim. Ah, é o capitalismo que é ruim. Ah, o que é ruim? E no estoicismo, o convite é um convite, olha, você ser vítima não vai adiantar. Uhum. Você acha que, por exemplo, no lugar de patrão, só de você ser um ser humano, independente da condição e do lugar que você está, a vida vai ser difícil para todas as pessoas, em maior ou menor escala, por um motivo ou por outro. Ninguém está Perfeito. livre das dificuldades, né, da vida, porque, Perfeito. por exemplo, o patrão pode perder um pai, pode viver dores muito profundas da existência. Seria isso, né? E não só da existência, da própria jornada, né? Sim. Porque eu estava com uma pessoa mentorando e ela foi fazer, ela foi precisar fazer esse processo de demissão e ela disse, olha, ele empreender, olha, tudo que eu desejo é que dê certo e que você viva exatamente, você sinta na pele o que eu sinto. Pronto. Aí ele se emocionou, né? Porque toda jornada tem alguma dor, né? Então, a gente se comprometer com a vida, a partir do momento que eu coloco uma pessoa no lugar de vilão, eu coloco o peso e eu me torno vítima, eu não resolvo o problema, eu pioro. Uhum. O que eu preciso avaliar é, peraí, essa é uma pessoa que é perigosa para mim, porque eu selecionei, porque eu aceito, é porque a minha autoestima é baixa. Então, são pontos que a gente vai trabalhar de autonomia da pessoa. E Individuais. fortalecimento. O vitimismo, ele destrói mais do que qualquer doença perigosa. A posição de vítima, né? Ela aprisiona e o pior, ainda sai contagiando todo mundo. Então, foi muito nesse movimento, assim, dizer, olha, se a vida foi dura, você não precisa ser... Foi doída. Você sofreu, você sentiu. Mas você precisa avançar. Perfeito. Você não pode fazer da sua vida isso. Ninguém vai... Vai ser um filme muito... Se você só for a vítima da sua vida, é um drama, né? Daqueles terríveis. Perfeito. Mas se você é uma pessoa que viveu alguma injustiça, se fortaleceu, venceu, né? Buscou o que é justo, isso é o que faz valer a pena. É. Gleice, o seu crescimento dentro do Instagram, ele foi rápido ou foi construído esse ano a ano, muitos seguidores? Hoje você tem 27 mil seguidores, mais ou menos. Isso, mas Teve eu tinha algum mais. momento? Ah, você tinha mais. Tinha mais. Certo. Então, eu falava muito, né? E eu falava muito de relacionamento amoroso. Só que eu não tinha uma posição política necessariamente. Sim. Então, eu discutia, fazia lives sobre como lidar com as pessoas, sobre as relações, sejam elas amorosas ou para lidar. Porque eu realmente digo, olha, as pessoas são nosso céu e nosso inferno. Sim. Né? A pessoa pode ser o oásis da nossa vida, o inferno. Então, no fundo, a minha proposta inicial era ajudar as pessoas a lidarem com... Sabe aquela história de vou fazer terapia para lidar com quem deveria estar fazendo terapia? Sim. Pronto, sim. foi isso. E aí, eu tinha crescido muito, muito mesmo. Aí, quando eu comecei a me posicionar politicamente, eu comecei a dizer e ser muito mais clara, né? Como, eu não sou feminista, eu sou feminina. Mas eu não acredito nas bandeiras, né? A minha abordagem ela é mais conservadora, é mais tradicional no sentido de
né? Quando você vai estudar, e eu vou estudar como o homem ama, Sim. não é igual a como a mulher ama. Então, eu comecei a dizer que homem e mulher, eles podem ter direitos, devem ter direitos iguais, mas não existe a igualdade de sexo, de gênero. Nesse momento, eu comecei a perder muitos seguidores. Porque como você falava de virtude, geral, né? E assim, muito de força, muita gente se identificou por esse ponto. Até que... Isso. Mas à medida em que você foi se posicionando, mas isso é um posicionamento de marca. A gente perde para ganhar em qualidade, E né? você acredita que pessoas que eu considerava amiga próxima mesmo, de eu ir em celebrações íntimas da pessoa. E com o distanciamento da vida, depois eu fui ver, a pessoa parou de me seguir mesmo. Pessoas assim, que eram muito próximas, né? E por mais que eu achasse que eu estava falando de um jeito simples de ouvir, o viés de confirmação, eu não atacava a pessoa, eu não ataco as ideias dela. Sim. Mas eu defendo o que eu acredito que vai trazer leveza. Perfeito. Então, se eu lido com o homem, com meu irmão, com meu pai, com meu marido, com você, entendendo que você é diferente de mim, isso vai trazer leveza e satisfação nos relacionamentos. Mas talvez a mudança foi tão brusca, talvez não foi. Eu tinha uma marca, né, um padrão, e aí eu comecei com uma quebra de padrão muito forte. A se reposicionar. Eu perdi mais de 10 mil seguidores, 15, muito. Foi mais de 15 mil seguidores. Mas você se sente mais fiel a você? Melhor. Mas assim, você se sente mais fiel a si mesma hoje? Não, aí toda vez que eu perco, ai, que bom, tá limpando. Por que tá limpando? Porque você é livre para escolher. Então, se o meu conteúdo... Eu sempre digo, tinha uma pessoa, eu tava com uma hater recente, né? Relativamente recente. Aí, um vitimismo, meu Deus do céu. E aí eu respondia, tudo que eu via, ela ia dividir com uma pressão. Meu irmão, eu não tô dizendo... Para quem quer, para quem tá com o marido, que tá estressado, pronto, resolver assim, para quem quer. E aí, ela veio de novo no meu Instagram. Aí, ela tinha vários perfis, aí um eu bloqueei, né? Ela criou outro. Eu, olha que maravilha, criou, né? Aí ela criou, mandou, olha, eu quero ver. Eu, que bom que você criou outro, seja bem-vinda de volta. Saiba que o meu perfil do Instagram é como a minha casa, que está aberta, mas que eu não sou obrigada a aceitar. Todo tipo de não comentário. Sou. Se você quiser vir para aprender, pode aprender. Para conhecer, né? Mas se você quer vir só para chamar a atenção de um jeito que não vai beneficiar, é o meu Instagram, é a minha marca. E tem um momento que você tem medo do hater, né? Quando ele fica obcecado, né? Você, caramba, hoje, e com o estoicismo, foi uma jornada no estoicismo isso. Por quê? Porque no estoicismo, ele ensina que a gente não deve se embriagar com elogio. A gente gosta do elogio. Sim. É bom. Mas a gente não depende do elogio, não se deslumbra. Perfeito. E a gente não se dói com a crítica. Por quê? Porque para o estoicismo, a ofensa é um fracasso pessoal muito grande. Se você diz, olha, você é uma chata, você é uma louca, uma burra, não sei o quê. Aí é uma pergunta, eu sou ou eu não sou? Rapaz, se me perguntar sobre as teorias de Einstein, realmente eu sou bem... Então, depende, né? A gente sempre vai avaliar, sou ou não sou. Se sou, e eu preciso aprender... Se não sou, aí a pessoa vai dizer, ai, não, ela é uma tola, é uma besta. Aí eu vou avaliar, ou eu sou, e quem tá falando. Sim. Então, se a pessoa ela vai dizer, a depender da ofensa que a pessoa vai me fazer, na verdade, nunca é ofensa, não pode ser ofensa. Mas o cálculo ela... Dentro do que eu defini para mim, é verdade, é. Então, tipo, você é uma boa mãe, ótimo. Mas se eu parar de ser, o elogio não fica. Sim. Você é uma péssima mãe, não acho, eu me dedico. Então, tudo... Então, Sim. O hater, dentro de uma concepção estoica, não é nada. Exatamente. Não é nada, porque a partir do momento que eu digo que eu sou do Flamengo, eu não sou. Mas, digamos, quem não é, quem torce contra, já vai me olhar estranho. Sim. A partir do momento que você é católica, fervorosa, e a outra diz que é protestante, Sim. Então sempre que você assume o seu posicionamento, Sim. Você se posiciona, como você disse, você abraça,
uma característica, um valor, um lema, vai ter quem lhe admire por causa disso e vai ter quem lhe odeie por causa disso. E tudo bem, tá tudo certo. E quando a gente se torna uma marca e a gente quer assumir um protagonismo em um lugar de relevância, a gente precisa exatamente desagradar. O posicionamento de marca é exatamente isso, né? Você assume tão fortemente a sua verdade ao ponto de gerar identificação com um determinado público e distanciamento com quem não se alinha ao que você pensa, vive, sente, como você faz, o seu jeito de fazer a coisa e tá tudo certo. Se você tenta agradar a todos, você deixa algo da sua essência de lado, porque não tem como. Não. É uma pessoa morna, né? Em Apocalipse Sim. diz, ou quente ou frio, porque o morno eu vomito. Então, eu acho que a pessoa morna é a pior vida que tem, aquela medíocre, aquela mediana. E aí, quando eu mudei, que eu comecei a me posicionar, Sim. até pessoas que eu considerava amiga, eu fiquei surpresa. Sim. E aí, eu entendi que tudo bem. E para o Marco Aurélio, eu lembro das citações e me fortalece muito. Aí o Marco Aurélio diz, olha, para ele mesmo, né? Quando você levantar, entenda que você vai se deparar com ingrato, com irritante, com grosseiro, com preguiçoso. Aí ele fala um monte. Você tem que entender que a pessoa que ainda não evoluiu, é como se fosse assim, um nível de maturidade, e tudo bem, você não tem que se ofender, né? Então, quando eu vi pessoas que eu gostava muito, que eu tinha um carinho, como assim a pessoa, né, já Porque não a gente gosta? pensa diferente, né? Eu convivia com a pessoa, eu ia pra formatura, fui pra festa, e agora a pessoa já não me segue mais porque eu defendi um posicionamento. Sim. Aí ali foi o estalo, assim, né? Os distantes, não. Os Sim. próximos, mas é mais isso, chocante, né? mas... Mas é isso. Sim. Porque eu não posso ser morna. Não. Né? E, infelizmente, é a pessoa que ainda não desenvolveu esse nível de maturidade de entender que eu não vou atacar a sua diferença, mas eu preciso atacar o problema. Aí o problema eu ataco. Eu acho que na minha vida eu tenho aprendido, sabe, isso, assim, e faz parte da minha jornada de amadurecimento, a conviver com o diferente, a tentar compreender, sabe? Quando a gente se depara com uma pessoa que pensa muito diferente da gente, aquela pessoa, assim como eu, tem uma jornada de vida que faz com que ela chegue àquela convicção. E a gente precisa aprender a respeitar o outro. É tão mais fácil viver. E, assim, colocar os afetos acima de todas as teorias. Né? Eu tenho amigas que pensam muito diferente politicamente e em vários aspectos da vida, até forma de viver, o jeito de praticar coisas assim, nos detalhes diferentes de mim. E eu entendi, vivendo a vida, e quanto essas amigas são boas para mim e eu para elas, que os nossos afetos são acima de qualquer bandeira, sabe? Mas isso é um nível... Meu irmão, vou pegar aqui um pouquinho de água. Isso é um nível de maturidade, né? Você entender e respeitar os caminhos de cada pessoa. Aí eu não vou me doer se a pessoa voltar a falar comigo, eu vou ter o carinho normal do mesmo jeito, porque eu vou entender como eu entendo a minha própria jornada. São níveis. A gente vai aprendendo, amadurecendo, evoluindo, desenvolvendo. Então, tudo bem, eu não vou levar para o lado pessoal. Eu estou contando um exemplo. Mas foi leve para você ou foi desafiador esse processo de reposicionamento e de se entender nesse lugar, de perder seguidor? E eu queria entender também, assim, se profissionalmente falando, para o que você oferta, se foi mais vantajoso, assim, se tipo, não, essa seleção natural me trouxe mais retorno, inclusive, tipo, mais pacientes, de fato, assim, pessoas que realmente consomem seu trabalho, porque não adianta a gente ter 50 mil seguidores que só estão ali assistindo aos nossos vídeos e a agenda tá vazia, né? E a gente não conseguir vender o nosso serviço. Isso, assim, na verdade... Eu acredito que sempre é melhor, né? Porque tem um lema do Oricuri, Caiçara, que a gente diz que aves de mesma plumagem voam juntas. Né? Então, se você gosta de ler, gosta de evoluir, gosta de inspirar pessoas, né? De conduzir marcas, como você tanto fala. Então, a tendência é que você atraia e se identifique, gere esse carinho, esse afeto. Então, para mim, foi um processo natural. Eu vi os números, assim, despencarem, literalmente do dia para a noite. Então, e todo dia limpa mesmo. E tudo bem, eu acho ótimo.
entra, sai, tudo bem. E eu perdi bem uns 15 mil seguidores muito rápido. E para mim, eu sempre vi, né, como que coisa boa. Como uma né? vantagem. E que coisa boa, na verdade, eu poder ter coragem de não ter apegos desnecessários. Na realidade, vários apegos, né, eles causam muito sofrimento. Então, a partir do momento que eu acho que o meu valor está nos números, a vida vai ser muito mais difícil, ou que o meu valor está numa marca específica. A gente usa dos acessórios e do capricho como pontos da nossa assinatura, mas não existe uma dependência disso. Então, acho que eu nem senti, na verdade. Eu vi os números despencarem, mas eu não senti e porque é um treino, né? Do estoicismo também. Perfeito. É um treino de que a vida é isso, de que a vida é injusta, de que tudo muda. Que você tem que ser fiel a você mesmo, né? E à sua jornada. Perseguir as virtudes. Perfeito. Não vou agradar a todo mundo, não vou ser morna. Isso. E, assim, é muito comum, sabia? Entre comunicadores que estão no Instagram, as pessoas, elas criam, né, as personas ideais dentro da cabeça delas, e isso acontece muito com muitos personagens que crescem dentro da internet. Sim. De que as pessoas, de repente, se decepcionam com algo que foi uma imagem que elas criaram na cabeça delas, que não correspondia à realidade daquela pessoa, e, de repente, parar de seguir. Eu tenho a minha primeira entrevistada aqui, foi a Yane, e ela também teve um despencar de seguidores em determinado momento. Por quê? Porque ela começou a monetizar. Né? E as pessoas queriam que ela ficasse criando conteúdo eternamente de forma gratuita. As pessoas não querem. Então, assim, que tipo de seguidor é esse que não quer que você receba pelo seu trabalho, né? Eles querem que você faça seu trabalho de graça. Então, não faz sentido, né? E isso acontece demais. Então, assim, sempre que você perde, é um sinal de que você está crescendo dentro da sua marca, dentro da sua comunicação, sendo cada vez mais assertiva. Isso é um bom Você atrai sinal. Aves de mesma plumagem. Exatamente. É sempre melhor. E fica mais leve, né? Você sente o carinho das pessoas. Fica mais humano, eu acho. Verdade. E me conte, a sua comunidade nasceu em qual contexto? Já faz muito tempo? Me conte isso. Na verdade, eu sempre criei muito conteúdo profundo gratuito. Sim. Tinha até pessoas próximas a mim, psicólogos, diziam, nossa, você dá muito conteúdo grátis. E aí, eu sempre fiz já, só que eu fazia só jornadas, imersões para o estoicismo, para a crise, para a feminilidade, né? Mas era aquela jornada pontual. A comunidade, na verdade, meu principal motivador foi muito o viver na prática uma aplicação estoica. Qual é? Dentro do estoicismo, a gente entende que a vida pode ser breve. E aí, por quê, né, que o estoicismo fala isso? Para que você viva com atenção plena, para que você consiga se comprometer. Imagine você conseguir se comprometer com a sua melhor versão, com a sua versão mais... Até o Epíteto, ele diz assim, olha, esteja com pessoas que te obriguem a usar a tua melhor versão. Peraí, o que é que eu tenho de melhor aqui para oferecer? Como você disse, olha, o Paulo, né? Depois ficou tudo mais divertido, mais leve. Então, sempre que você tem essas pessoas que elevam, é melhor. E aí, é uma prática que é o memento mori. O que é o memento mori? É lembre que você vai morrer. Pra quê? Pra doer? Não. Pra você se responsabilizar. E aí, qual o primeiro maior medo de uma mãe? Perder um filho. Perder um filho. E qual o segundo maior medo de uma mãe? Morrer e deixar o filho. Deixar o filho. Principalmente quando é criança. Então, cada vez que eu olhava para minhas filhas e eu pensava, aí vinha um memento mori estoico, né? Meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa comigo, porque a vida é injusta, como é que vai ser? Para as minhas filhas aprenderem o que eu considero precioso. Não vai? Aí eu pensei, eu digo, não, vou fazer uma lista de livros. Começou assim. Uma lista de livros, e vou avisar 3 amigas que elas são as responsáveis por ensinar isso a minhas filhas e por ensinar algumas habilidades às minhas filhas, né? Amigas, parentes, né? Cunhada, irmã, enfim. Pode dizer quem são essas pessoas? Fiquei curiosa. Rapaz, eu vou dizer, uma delas é Miriam. Sim. Miriam Lopes. Maravilhosa. Que é psicóloga
né? Minha sócia. A gente já tem uma sociedade há 10 anos. Estudou comigo na graduação. Que linda! Então, tinha os livros, tem livros que... Ela tem até um clube de leitura que eu indico, né? Da Miriam, Mulheres, Livros e Café. E aí, eu falei alguns nomes e aí eu queria, assim, que se acontecesse alguma coisa comigo, eu tinha certeza que a minha mãe, minhas irmãs, minha cunhada, meu marido, sogra, as pessoas iriam ensinar muitas coisas para minhas filhas, mas tinha conhecimento específico, que é técnico, que eu gostaria que elas tivessem. E aí, a pessoa precisa saber, né? Aí, depois eu fui melhorando habilidades. Aí, teve um momento que aí eu pensei, mas eu posso fazer mais. E se eu gravar as aulas? E se eu gravar as aulas para minhas filhas, eu espero ter vida para ensiná-las. Mas se a vida for injusta, elas vão aprender comigo. Então, quem chega na comunidade já se depara com isso. Olha, você está aqui e você está aqui porque eu criei isso para minhas filhas, para ensinar para elas o que eu considero leis, o que eu considero virtude. Então, o módulo 1, o título é Vida é Luta. Aí fala sobre a ordem, sobre o caos, sobre como é difícil lidar com uma pessoa cristal. Tem lá, não seja cristal. Por quê? Porque eu não quero que as minhas filhas sejam. É muito difícil aquela pessoa que se dói, que se ofende. Meu Deus, como é difícil lidar com gente assim. Então, eu não quero... Aí tem como ser encantadora, reforço. Que tipo de caminho você é? Porque todo mundo é caminho. Ou você pode ser caminho só de dinheiro, ou só de prazer, ou de divertimento, ou de aconchego. Que tipo de caminho você é? Então, são várias aulas, né? Aí, o módulo 1 são leis e habilidades que eu considero fundamental, básicas. Aí tem o módulo 2, que é a história da sua vida. Tende a ser emocionante também, porque aí você vai pensar o final da sua vida. Os papéis que você desempenha, pelo que você quer ser lembrada, como administrar o seu tempo, como descansar. Então, eu aprendi, entrando numa crise, que o descanso é necessário para a produtividade. Então, assim, inicialmente a proposta foi, eu vou dar aqui o meu melhor e vou deixar gravado. E é justo que outras pessoas possam ter acesso a isso, né? E tanto é que é um valor muito barato, na verdade, né? Para o nível de profundidade de técnica, qualquer profissional pode entrar, pegar protocolos que eu criei, por exemplo. E por que é tão barato? É um streaming, é um pagamento mensal ou anual. Para qualquer pessoa ter acesso. Sim. Então, se você só tem o valor de um mês no Pix e você paga o Pix, você assiste tudo. E todo mês tem um módulo novo. É o seu propósito no mundo. Todo mês tem um módulo novo. O módulo desse mês foi sobre como manter o desejo no relacionamento, sim, né? Então, assim, a proposta inicial da comunidade foi ensinar e criar esse lugar de aconchego e de ensinamento para, se por acaso a vida venha ser muito justa comigo e com as minhas filhas, eu vou ter assumido a responsabilidade que eu posso. Não posso ser vítima. Eu me antecipar, sim, de por vídeo elas aprenderem comigo o que eu considero importante. Perfeito. Então, esse é o meu principal motivador, na verdade, com a comunidade. Lindo. E vocês têm encontros ao vivo? Você gera uma comunidade realmente que se ajuda, que vocês se lá encontram? Na plataforma, sim, na verdade, é uma plataforma que tem ranking, que tem comentário, que você vai ganhando XP, inclusive... Eu dou presentes, caneca, para as pessoas se relacionam através desse aí pode colocar contato. uma foto, tudo que ela faz vai ganhando XP. Mas os encontros, sim, ao vivo, realmente está programado para julho. Que legal. Porque, na verdade, é uma sequência. Então, tudo que eu ensino lá, eu aplico na minha vida. Perfeito. Então, na hierarquia da minha vida, o meu top 1 não é ser criadora de conteúdo. Né? Eu adoro, é uma missão. Sim. Mas isso não pode tirar o meu tempo de aconchego com meu marido, com as sim, minhas filhas, como psicóloga. Então, é dentro de um planejamento sequencial. Perfeito. E aí, os encontros... Eu tô até com o vídeo, o filme aqui. Aí, é esse? Não vai ser ainda esse para lançar, né? Que julho a gente vai começar. E alguns desses encontros gratuitos também, tipo o momento de leitura de livros que eu sempre gostei muito.
Aí vai ser pelo meu canal do YouTube. O vídeo ao vivo vai ser grátis, vai estar disponível. Perfeito. Mas depois a versão vai ser para a comunidade. Então, eu sempre gosto de deixar acessível muita coisa. Muito Né? Como uma amiga próxima disse, eu sempre dei muito conteúdo, na verdade. verdade. Ele é monetizado, a comunidade é monetizada, mas até é para se extremamente... pagar, né? Porque tudo tem um custo, né? Uma Até para você estrutura. gravar um conteúdo, é tudo toda uma estrutura e o tempo da gente, que é o nosso maior recurso. E né? eu acho que é justo que muito custe o que muito vale. Claro. Né? Eu nunca tive problema, na verdade, em ter... Essa nunca foi, na verdade, né? O alto valor, na verdade, o preço, os valores, essa habilidade eu sempre tive. E com o conteúdo digital também. Perfeito. Mas é porque a proposta da comunidade é ser acessível. Certo. Eu quero agora entrar na sua história, a história por trás da marca. Você já falou um pouco da sua infância, desse sofrimento de ter perdido seu pai tão jovem, que nasceu em Batalha, que se criou em Arapiraca, que foi para Palmeira estudar, conheceu seu professor e com ele casou. Me conte essa história, porque eu acho que também faz muito parte de quem você é e do que você comunica, não é? Sim, índio, polêmico, extremamente polêmico, né? Porque o meu marido é indígena e ele tem outras mulheres. Sim. Né? Você sabe dessa parte, né? Dessa parte. Sei. E tudo bem. Quando eu cheguei, na verdade, né? Ele tinha duas, né? Outras mulheres. Tinha a primeira e tinha a segunda, que é a Leilane, que hoje é a primeira. Enfim, a hierarquia vai mudando. Sim. E aí, quando eu comecei assim, olha, vou ficar, depois eu termino com você, depois eu termino e vou formar uma família normal, não vou mentir. Só que aí, né, apaixonada, tudo, ele é realmente uma pessoa leve, divertida, eu sempre brinco, eu digo, olha, a quinta série que habita em mim, adora a quinta série que habita em você. Então, eu gosto de rir muito, ele também, então tem muita coisa muito parecida. E aí, quando eu me vi com o modelo, e me vi realmente encantada, apaixonada, eu fiz um cálculo, né? E ele mesmo, ele olha, veja aí se você quer ser minha mulher, porque eu já tô muito apaixonada. Eu digo, vou pensar, vou ver, porque não tem como ter um culpado, né? Depois eu não tenho como dizer, a culpa da minha vida foi ele, a culpa da minha vida é os outros. Não tem. Você já era estoica antes dele. Era, é isso, né? Na verdade, eu estou com ele há 11 anos e eu estudo estoicismo há 15. Perfeito. Né? Então, já era, né? E aí, o preço era social. Quando eu fui ver, Gleice, vou ser bem honesta aqui com você. Na época, tinha problema dele ter outras mulheres? Não tinha. Não tinha. O fato dele ter... Ele consegue... Eu consigo me sentir especial com ele, entendeu? Então, ele dá conta de tudo. Sim. Ele é protetor, ele é provedor. E ele faz com que eu me sinta especial. Então, outras mulheres... Não era. Qual era o problema na época? O preço social que eu teria que pagar. As pessoas. E a minha família. Porque eu era aquela pessoa, assim, previsível, bem certinha, bem aquela coisa, bem conectada à minha família. É uma tribo a minha família, mãe, pai. E aí eu ia sair pra ir pra outra tribo, entendeu? Sim. Então, assim, eu sabia que eu ia romper, que ia doer muito nela, doeu, né? Mas coragem. Sim. E aí surgiu realmente o lema de que vida é luta. Foi quando eu me vi na bifurcação da vida, tendo que escolher um caminho. E aí eu entendi, olha, a vida vai ser dura de todo jeito. Ia doer pra um lado ou pro outro. Se eu ficar sem ele, eu vou me culpar eternamente, vou ser infeliz e avaliando, insatisfeita. E, meu Deus, como eu fui covarde, né? Porque não fiz por causa da opinião dos outros. Sim. E se eu ficar com ele, eu vou ficar com ele, mas aí eu vou ter o preço do julgamento dos outros, o afastamento. E realmente, no ano que eu fui, né? De verdade, assim, ficou um período muito escondido. Então, eu tô com ele há 11 anos. Mas que minha mãe foi saber que eu moro com ele desde... Eu moro há mais de 8 anos, há 9 anos, na verdade, né? Então, eu moro com ele há 9 anos. E
Quando eu calculei, eu digo, caramba, qual o único problema? O julgamento das pessoas. Eu vou pagar esse preço? Vou pagar. Eu confio nele, porque no fundo tem que confiar, né? Eu tenho que confiar que ele vai ser coerente, que ele vai ser coerente, vai agir, vai, né? Todos os acordos ali individuais. E eu vou pagar um preço. E eu paguei, porque eu sou uma pessoa muito muito família, muito íntima, de amiga. E aí foi um ano que eu saí de Arapiraca e fui para Palmeira. E eu literalmente sumi. Sim, para se Fiquei entender isolada, dentro dessa assim, relação. separada, né? Esperando as próprias pessoas digerirem, entendendo que as pessoas têm o tempo delas. E nesse momento eu mergulhei em continuar estudando, trabalhando, né? E eu entendi como necessário. Então, para mim, que sou uma pessoa muito sociável, foi um ano difícil. Imagina. E pela minha família e tudo mais. Ao mesmo tempo, foi um ano de muito crescimento. Aí, na bifurcação da vida, eu entendi que a vida ia ser luta de qualquer jeito. Então, cada vez que era difícil, que a minha mãe se decepcionou no começo. Não tem como não dizer que ela não se decepcionou Porque comigo. a estrutura porque ela outra, me criou né? para um padrão. Sim. E eu disse, eu não vou seguir esse padrão. Então, é um choque para quando você tem uma filha que faz praticamente tudo que você quer. Mas, e para você, você conhecia esse outro formato de existir ou foi realmente muito novo? Porque os seus relacionamentos anteriores Não, eram... eu tive um único Sim. relacionamento que foi longo. Eu terminei. E realmente era muito morno, né? Sim. Que bom que eu terminei. Né? A gente sabe o que é apaixonante, Sim. o que lhe traz vida. E aí, no fundo, é tudo muito organizado, Sim. né? É uma poliginia, né? Ele tem outras, não pode ter. É tudo muito coerente, é tudo organizado, não existe uma bagunça, né? Não existe... E você tem essa carinha de Índia, mas você não se sabia Índia, não era de tribo, né? A gente estava conversando isso um pouquinho A minha antes. mãe, na verdade, disse que a minha bisavó foi pega a dente de cachorro, que é quando é tirada da fossa, da aldeia. Então, assim, tinha a minha avó, né, que era e tudo, mas a gente não tem uma marca, uma aldeia, uma tribo. E aí, mas geneticamente falando, eu realmente sou, né? O meu amplo grupo é o B2, que é de indígenas exclusivos da América, na verdade. E, então, mas você foi criada dentro desse outro contexto, né? Sim. Tradicional Do padrão. e no padrão. E então você teve que se adaptar completamente a uma nova realidade que você não conhecia. Fácil. Foi fácil. Ah, que bom, que bom. É isso que eu tô dizendo. É muito fácil. É mais natural. É super natural, né? A parte difícil na época, como eu já tô há muito tempo com ele, né? São 11 anos, mas no começo o meu medo era só lidar com as pessoas aceitarem, eu entender que a minha concepção de sucesso necessariamente não precisa vir condicionada ao meu modelo de relacionamento. Perfeito. E na realidade eu sofria discriminação. As pessoas dizem, tem homofobia, tem não sei o quê, mas era pior. Por quê? Porque eu acabava que as pessoas se sentiam ameaçadas. Se você tem um relacionamento comum, né, monogâmico, e eu venho com esse padrão poligâmico, a pessoa já olhava troncho, porque ela não ia querer que o namorado ou o marido quisesse. Questionam até a E aí eu sempre digo, olha, qual foi o seu acordo? Se o seu acordo foi fidelidade, foi monogamia, lute para cumprir. Eu já entrei sabendo. Como as outras, que ele tem outras mulheres, já entraram sabendo. Então, como é que eu vou dizer que eu sofro por causa disso? Ó, que loucura. Não, seria hipocrisia, né? Brincar com a própria vida, né? Como é que eu vou dizer não? E outra, eu tenho 11 anos com ele. A minha primeira filha veio nascer, eu já tinha 5 anos. Sim. Eu já morava na mesma casa há mais de 3. Então, não foi nada do dia para a noite, não foi pulado, foi tudo sequenciado mesmo, bem direitinho, né? Amadurecido, planejado. Sim. Então, e aí depois você vê a admiração e o respeito. Sim. Por quê? Porque ter coragem de viver a própria vida, de assumir o seu caminho e de pagar o preço que precisar. Então, toda coragem não tem como. É diferente da covardia, né? Sim. Então, isso por si só sempre
me deu esse gostinho muito bom. Caramba, eu não sou covarde comigo. Sim. Eu não sou covarde de... Eu não tô fazendo nada para agradar os outros. Ainda que doa, na verdade. Mas eu vou pagar o preço que for para viver de verdade. Então, e que no fundo depois você vê, você diz, eita, depois a gente vê como fácil, né? Como leve, aprende muito. E hoje em dia, você falou que ele tem outras mulheres e falou sobre a organização. Ele é casado também com outras pessoas e tem filhas, filhos e filhas. Isso, ele tem 14 filhos. Ao total. Certo. Então, ele tem 3 esposas. Do primeiro, 3 esposas. Sim. E aí ele tem 3 do primeiro, né? Da primeira, depois teve 1 com outra. Aí tem 5 com a Leilane. Sim. 3 comigo e 2 com a Amanda. Sim. E me diga, existe algum tipo de contrato? Como na monogamia existe o casamento civil? Não, o contrato não. O existe. contrato, na realidade, é muito os acordos, né? São acordos. Todo mundo viver bem, na verdade. Sim. Conviver, Você convive com as meninas? Sim, convive. Conhece os filhos? Conhece, convive, junta todo mundo. Adoro cozinhar, faço... É todo mundo. Todo mundo juntos. As crianças são próximas. São, mas né? todos moram juntos. Não faz juntos? sentido, né? Todos moram juntos? Não. Sim. Né? Mas assim, porque os mais velhos não moram, na verdade, né? Mas a maioria sim. Sim. Porque não faz sentido, veja, realmente vai ser um caos. Se eu entro em um modelo de vida sabendo que é esse e vive um caos dentro, sim, né? No fundo, eu tô fingindo pra quem, na verdade? Se torna brincar de viver. Porque, peraí, socialmente sim, todo mundo sabe, não esconde. Tá lá, uma publicação fixada, é só você clicar, você vê. Tá lá, já sabe. Então, a minha vida é aberta. No Instagram, eu deixo muito claro com quem sou casada. Então, não faz sentido, né? A gente não se dá bem, a gente não cuidar, né? E principalmente das crianças, na verdade, né? As crianças, os filhos, têm que ter aquele padrão tribal. Entendi. E quem não quiser... Todos. Pode se retirar. Se não quer, né? Ninguém é obrigado a nada, todo mundo adulto. Perfeito. Mas se é para conviver, que seja leve. Essa questão dos afetos, né? Porque a gente vive com os afetos um pouco adoecidos, né? E bem egoístas nesse ponto, que eu acho que é bem cultural. Não existe ciúme, essa sensação de predileção. Ou vocês aprenderam, você falou, a primeira, tem uma hierarquia? Isso. Quando eu cheguei, haviam 2. Sim. Então, aqui hoje tá no top 1, era top 2. Sim. Entendeu? Aí... E a top 1 saiu? Saiu. Por que pode sair. Quis sair, saia. Saiu. E aí, né, eu sou a segunda e tem a terceira. Então, existe, né, a sequência, a hierarquia. Sim. Aí existe, na verdade, sobre o ciúme, né, que você perguntou. Eu acredito o ciúme na análise do comportamento. Sim. Até porque ele é professor de psicologia, né, professor de psicologia. E as 3 estudaram com ele, inclusive. Sério? Foram 3 alunas. Foram. As 3 estudaram com ele e as 3 já entraram sabendo. Aí vamos lá. Na análise do comportamento, ciúme é o medo de perder reforçadores. Então, eu tenho medo de perder a atenção, de perder o afeto, de perder a exclusividade. Nesse caso, ninguém entra com essa ideia de exclusividade, de monogamia. Então, se alguém, digamos, eu dei uma de doida, agora eu vou querer dar uma de doida, que doido tem passagem a pé. E vou querer ter... Não faz sentido, porque o acordo nunca foi esse. Sim. Como é que eu vou ter ciúme pela exclusividade se nunca foi esse? Sim. Então, não faz sentido. É incoerência, né? Com a sua própria decisão. E não se sustenta. Porque eu vou ficar com um pantinho. Sim. Um problema pelo quê? Tem que ter um motivo. É isso, tá? É esse copo aqui? Dá para ajustar? Bem, não dá, porque é estrutural. Então, a não exclusividade é um padrão estrutural. Já está estabelecido. É inquestionável. Todo mundo entrou sabendo. Então, acaba que se torna leve por isso. Sobre o padrão de ciúme, na verdade, eu nunca fui ciumenta. Já é de você. Então, acho que isso facilitou também. Muito. Então, eu nunca tive ciúme de livros, que eu tenho amigas que têm ciúme de livro.
esconde, não querer De emprestar. Eu nunca tive ciúme. Apego. Apego. Ciúme Então, é apego, isso... né? O apego, pronto. Ah, Lívia, tome. E tem gente que é bem apegadozinho, não quer, Sim. tem a dobra. Esse tipo de apego de ciúme eu nunca tive. Então, esse é um padrão meu que facilitou, na verdade, que facilita tudo, na verdade, né? E aí, eu acredito que o que ele é comigo, ele consegue ser, né? Tem muitas individualidades, na verdade. Cada pessoa é um ser único. Sim. Então, cada um brilha da sua forma, Perfeito. tem atenção da sua forma, obtém atenção, cuidado. Cada um tem sua própria forma. E nos momentos que você não está recebendo a atenção dentro desse relacionamento, você se dedica a fazer suas coisas, a ter a sua individualidade. É porque... Deixa eu ver como é que eu explico. É isso, assim, mas são tantos momentos coletivos, Entendi. né, que facilitam. Então, Entendi. cada um... Isso. Eu também sempre fui muito bom com a minha solitude, Sim. né, que eu não tenho um padrão. Na verdade, a gente é um padrão bem... Sempre tem muita criança, né, é muito tribal, a gente vai para os oricuris, a gente se junta lá na Tabacambembe, no sítio. Mas a ideia de solitude, eu vou ficar, eu vou ler, Sim. vou assistir um filme, e vou pintar, e vou bordar. Que eu sempre dizia, a minha mãe me ensinou a desenvolver muitas habilidades, a desenhar. Então, eu também adoro, né? Eu acredito não. Quanto mais confiante você é e mais habilidosa, Perfeito. menos ciúme você tem e menos carência. Então, eu sou realmente muito caprichosa. Eu acredito que é uma assinatura minha. Perfeito. Então, se eu for fazer o ovo, vai ficar bonito, vai ficar caprichoso, vai ficar do jeito que você gosta. Sim. Então, eu sou muito caprichosa também. E como eu gosto muito, né, da minha vida. Que bom. Então, eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, eu gosto de ficar com as minhas filhas. A sua Eu gosto do meu individualidade. trabalho, eu gosto de criar conteúdo para o Instagram, eu gosto de responder minhas seguidoras ou as meninas da comunidade que entram em... Eu gosto de tudo. Então, eu adoro ele ter outras mulheres, não é verdade? Porque você não ter essa obrigação É. de dar tanta atenção ao relacionamento para faltar para você e para as outras. Na verdade, isso eu vejo como um ponto de facilidade, porque o papel de esposa, Sim. ele consome muito tempo, É né? verdade. Consome o de esposo, de mãe. É verdade. Então, eu sou muito de boa. Eu já não sou ciumenta, nunca fui. E também gosto muito de aprender, de ouvir, de conversar, de ouvir histórias. Adoro ouvir histórias. Então, se eu sento com a pessoa, eu vou querer ouvir a história dela. Então, nunca falta coisa que eu considero empolgante, divertida. Foi um modelo, então, com o qual você se adaptou facilmente. Foi ótimo. Você é feliz. É ótimo, acho ótimo. Que Porque bom, imagina uma que pessoa bom. sozinha, né, que tem para o padrão, para o meu marido, Sim. né, e dá certo. Tem dado, né, Que certo, bom. né? Já são 11 anos que eu estou com ele. E vocês se dão bem, você, Leilane E a Amanda, e a Amanda. Que bom. Não, tem que se dar, eu Vocês acho. se têm como irmãs? Tem alguma coisa assim de... Não. Aí é individual, né? Cada um Entendi. lida do seu jeito. Entendi. Eu gosto realmente, eu trato os outros como eu gostaria de ser tratada, Que bom. né? Então, eu realmente sou... Peraí, se eu vou assar um ovo pro meu marido, Sim. tá lá a Amanda. Amanda, você quer? Eu não tenho problema de oferecer. Que bom. Não faz sentido, né? Acho que gentileza... a gentileza, na verdade, eu acho um padrão que traz a nossa vida leve. Não porque os outros vão precisar reconhecer, né? Não precisa, mas, inclusive, é isso. Dentro do estoicismo e da concepção de autoestima, cada conquista sua, você tem que vibrar. Então, cada vez que eu consigo ser gentil, que eu consigo, né, ser empática, é por si só uma pequena vitória. Então, trato todo mundo bem. Não faz sentido, né? Novamente, eu entrar para depois dizer um outro discurso. Então, você jamais vai me ver nunca falando mal de nenhuma delas. Pregando contra o que você Nunca. vive, porque aí você... Não tá vendo que nunca que eu vou falar de nenhuma delas. Não faz sentido, entendeu, Renata? Perfeito. Se eu falar mal delas, eu vou estar falando mal de mim. Exatamente. Né? Eu quero o quê? Que as pessoas tenham pena, né? E não faz, né? Não. E ele mesmo deixa claro. Ele, minha filha. Ele deixa... Ele É uma pessoa muito leve de conviver. estabelece as regras, né? Ele disse assim, olha, eu quero
que fique comigo quem quer ficar. Exatamente. Se você agora ficar, implica em ter coerência. Sim. Não tem como depois eu ir dizer que tô com ciúme, eu arrumar pantinho. Não faz sentido. Agora, se cada um fizer a própria jornada direito, não sobra espaço para ter raiva de ninguém, entendeu? Não tem porque eu achar defeito em ninguém. Se eu viver a minha jornada direito. E suas filhas entendem o modelo já? Na verdade, para eles é normal, né? Porque não eles tem já como. nasceram dentro Então, todo mundo convive, Chamam elas vão as sentir quando meninas de crescer. tia. É. Uhum. Quando crescer, que vai ter ali a Os apresentação. questionamentos, né? Do outro modelo, mas veja, eu acho que nada ensina mais do que o exemplo, né? Digamos que elas não queriam um padrão monogâmico, pode ser, eu não sei, mas se elas pegam a própria memória de vida, não tem como ela dizer que é ruim. A partir do padrão do pai delas, que é coerente, que é protetor, que dá atenção. Eu digo assim, a partir do que elas veem na convivência de todo mundo, ela não vai dizer que é caos. Sim. Ela vai dizer que é uma família. E é respeitoso. E entender, é uma família. Todo mundo se trata bem, Sim. todo mundo faz o seu. Não prejudica a vida de ninguém. Não tem briga, não tem conflito, não tem. Mas vocês não impõem a poligamia para os filhos, eles escolhem o caminho deles. Na verdade quando você entra no seu relacionamento, você faz um acordo. Sim. É monogâmico? Sim. Então lute, mas não é o padrão, principalmente masculino. Sim. Biologicamente falando, o homem tem um padrão poligâmico, ele tem uma busca por variabilidade sexual. Então, das nações, apenas 42 tentam ser monogâmicas. Mas vou lhe fazer uma pergunta. Hoje, todo mundo tem um harém se quiser, só que escondido. Sim. Mas todo mundo tem um harém. É só abrir um Tinder, todo dia pode estar com um diferente. Isso já é a poligamia. Uma pergunta super ignorante, eu acho, que eu não sei. Essa poligamia, no caso, é exclusiva para o homem? Aí a gente chama de poliginia. Certo. Poliginia. Certo. É o homem que apresenta. Até porque, né? Eu também não tenho problema. Sim. Porque eu nunca tive também. Uhum. Eu acho que, pra mim, eu fico rindo, dizendo... Eu fui feita pra ser tu, ele fica rindo. Não tem desejo de conhecer outras pessoas. Eu nunca tive uma tendência por busca de variabilidade. Aí isso também pra mim é ótimo, mas quem entra entende que é poliginia, certo, né? A mulher não vai ter a mesma oportunidade. Entendi. E até do ponto de vista biológico, quando a gente vai ver instintivamente falando, a mulher sempre sabe que o filho é dela. Sim. Entendeu? É por isso que tem poucas sociedades em que existe a poligamia com a mulher, né? Sim. E você recebe críticas diretas ou são mais veladas, julgamentos, comentários invasivos? Como é lidar com hoje eu não vejo nada. Nada. Hoje não. Mas se a gente pega 9 anos atrás, né? Que foi quando eu fui assumir, fui morar com ele. Aí as pessoas, você é tão inteligente, bonita, né? Como assim? Né? E cada um diz a sua própria percepção. Gleice, isso dói? Não. Isso já doeu? Não, na verdade era o desconforto assim, de quem era importante para mim, né? Sim. Na verdade a gente só se afeta com quem é importante, né? Então tinha esse cuidado pelo padrão, pela expectativa. Sim. Que minha mãe criou, que meu pai criou, que eu tenho um pai, né? Na verdade, Deus foi muito generoso comigo, que me criou. Meus irmãos, a minha família, que era importante. Então, o ponto era que, no fundo, eu não queria decepcionar eles. Sim. E eu entendi que a decepção é uma coisa que pode ser alterada. Então, a partir do momento que a minha mãe disse assim, olha, eu tenho que pedir para minha filha ser feliz. Pronto. Sim. Para ela é libertador e para mim tá ótimo. Perfeito. Porque no ponto ela está satisfeita, é caótica a vida dela ou não é? Se é caótica, eu preciso ajudar minha filha. Se não é, foi uma escolha, eu acredito que todo relacionamento é uma escolha contínua. Você tem que querer, né? Você tem que escolher. Porque se você começa a alimentar que, não sou, não sei o quê, vai dar problema. Mesmo na monogamia. Mesmo na monogamia. Você começa a olhar pra cima e dizer, tá ruim,
Então, é realmente todo relacionamento. Eu tenho no meu consultório uma estátua lá, né? Que são duas pessoas segurando um coração, né? E eu gosto muito, porque representa muito o que eu acredito no meu trabalho, que são duas pessoas carregando o amor, Sim. né? Então, o amor, o relacionamento, ele é esse ato de responsabilidade de cada um carregar a sua parte. Ele carrega a parte dele e eu carrego a minha parte. E aí eu digo, ó, 11 anos, e menino, tá melhor ainda do que o que era, né? Porque quanto mais você se conhece, conhece o outro, você vê leveza nas coisas, mais fácil fica, mais divertido fica. Então, eu fico até tava contando assim, porque para paciente a gente conversa, fica íntimo, né? Sim. Então, hoje está muito melhor até do que vários outros momentos. E essa sua história de vida, como ela consubstancia o que você entrega para mulheres quando você vai falar sobre relacionamentos? Você se torna mais fácil? É muito mais fácil. Porque não tem como que eu não vou estar dizendo a partir de um ponto teórico. Não é teoria, Sim. é prática. É o que você Eu escolhi vivencia. um caminho que era diferente do que todo mundo tinha expectativa, do padrão que todo mundo vê. Eu vivi com responsabilidade, com presença, com cuidado, com zelo. De verdade, esse caminho eu vivo. E hoje eu colho os frutos disso, e todo mundo vai colher. Ou, né, o amargo de cada caminho, Sim. ou as delícias daquele caminho. Então, eu não sou hipócrita que vai dizer, olha, Renata, você pode realmente escolher um caminho que as pessoas acham que vai ser difícil, mas que pode ser leve para você. Eu não sou hipócrita. Eu vivo isso, eu escolhi isso. Sim. Quando eu digo, eu trouxe uma caneca para você da comunidade. E o lema da comunidade é assim: viva com sabedoria. O primeiro pilar da sabedoria é a humildade. É difícil ser humilde. Sabe por quê, Renata? Porque as mesmas características que faz você ser muito boa numa coisa, faz o seu ego subir muito rápido. E quando o ego sobe rápido, ele traz destruição. E aí eu brinco, né? Busque a excelência de si e baixe a sua bola. Baixe o seu ego. Não é para se diminuir, não. É para enxergar a realidade. Então, quando você busca a sabedoria, você é obrigada a treinar humildade. Perfeito. E humildade é aquela humildade de Sócrates mesmo, né? Só sei que nada sei. Era para ele se colocar ali humilde, tentando aprender. Aí o lema é: viva com sabedoria, inspire com serenidade e com coragem. As pessoas podem dizer qualquer coisa de mim, mas não tem como elas dizerem que eu sou covarde, porque eu não sou. Que linda. As pessoas vão olhar e dizer, rapaz, Se banca. a bicha é corajosa mesmo, viu? Vão dizer. Sim. Porque a minha própria vida é a prova viva de que eu tive coragem de seguir o meu caminho, o caminho que eu achava que era melhor para mim. Nossa, E a serenidade. Então, não tem como. Quem vive comigo. Não é hipocrisia. Você pega meus enteados, ou ele, o meu marido, ou ele até diz, meu Deus do céu, é horrível brigar com você, porque você diz, acha outro defeito. Tipo, tá bom, eu errei nisso. Agora diga que eu errei mais de novo nesse ponto. Aí ele, meu Deus. Realmente. Por quê? Porque eu busco viver a serenidade. Então, também não vai ter como dizer que eu não aplico. Eu aplico. Gleice, você precisa ser serena sempre? Não. Mas se eu for a maior parte do tempo, já tá ótimo. Já é Algum momento que eu não deixe ser serena, tá dentro da minha cota, tá tudo bem. Então, a gente inspira com serenidade e com coragem e a gente transforma com amor. Eu sempre ensino na comunidade e no meu Instagram que o amor constrange. Verdade. Né? Então, sempre quando a pessoa... Exemplo, né? Isso é bíblico também. Né? O amor, inclusive, eu sempre fui muito profunda na busca, né? Pela intimidade com Deus. Então, muito do que eu sou foi forjado pela minha busca dentro, né? De uma intimidade com Deus, de uma profundidade. E foi o meu principal ponto que me forjou. Então, quando eu digo, olha, viva com sabedoria, inspire com serenidade e com coragem e transforme com amor, é porque o amor, ele realmente transforma. Amor, quando a gente age com capricho, com paciência, eu digo, olha, não adianta, eu não quero.
que você me dê presentes, me dê o que for, ou até elogios. Venha todo importante. E não tem a sua cota de paciência para minha falha, para minha humanidade. Não me serve. Perfeito. Porque a proposta não é a perfeição, não é não falhar nunca. Mas é tentar não cometer as mesmas falhas que te prejudicaram, que foi incoerente. Então, no fundo, para mim é extremamente fácil, porque sempre que eu vou fazer uma análise funcional com a pessoa, ou vou ajudar a pessoa a montar o planejamento de vida dela, ou enfrentar uma crise, eu não estou falando como uma deusa do Olimpo que está falando com os... Eu estou falando como uma mera mortal. Tem uma história que eu gosto muito da vida. Isso. Eu gosto muito da história de Hércules, né? O Zenão foi quem fundou o estoicismo. E como ele fundou? O cara era comerciante de púrpura, que era a cor que tingiam as roupas dos imperadores, e o navio dele naufragou com todo o tesouro dele. Aí ele sobe até o Olimpo e pede um conselho. Aí o Olimpo diz: converse com os mortos. Aí ele desce e entra numa biblioteca e abre uma passagem de Sócrates, em que Sócrates conta a bifurcação de Hércules. Hércules se encontrava em uma bifurcação de 2 caminhos. De um lado, era uma mulher deslumbrante, dizendo: venha por este caminho, é fácil, é um caminho de prazeres, de felicidade. E tem um segundo caminho. Aí a mulher diz: olha, uma mulher mais serena, mais simples, diz: olha, esse não é um caminho fácil. É um caminho de muitas lutas, de dificuldade, mas esse é o caminho que o seu nome vai virar legado, que a sua vida vai valer a pena. Então, nós já sabemos qual caminho Hércules escolheu. Então, é dentro dessa perspectiva de você não ter medo de viver a sua própria vida, nem por crítica, nem por medo das consequências, de você entender que se você se vê no final da sua vida nisso, se você quer arcar com as consequências necessárias e crescer e aprender com isso. E construir o seu legado. É possível. Perfeito. A gente está se encaminhando para o fim, mas eu estou muito feliz. Eu queria só te fazer uma última pergunta. O que é uma mulher sábia para Gleice Gomes? Olha só, uma mulher sábia é realmente, primeiro, uma mulher que se lança sem arrogância, sem o ego elevado. Eu sou, né? O eu sou, ele destrói muito. Inclusive, é uma prática budista, né? O eu sou e o eu sou, quando você se apega muito a isso, principalmente no mundo que a gente tá, é tudo muito rápido, né? Não sei o quê, tudo muda. É um consumo muito rápido, as pessoas mudam rápido. Um livro que sempre foi uma referência para mim desde os 16 anos é o Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Do Spencer Johnson, que conta essa história de como tudo muda. Então, o primeiro pilar, o primeiro ponto de uma mulher sábia é aquela mulher que ela consegue ter humildade o suficiente para enxergar além das aparências. É aquela mulher que não é, né, dominada pela emoção. Então, não existe, a sabedoria e a alteração emocional são coisas opostas. Então, quando a gente se afeta emocionalmente, a primeira coisa que desliga é o lobo frontal. Então, às vezes, a gente quer dar aquele discurso, quer fazer aquele textão, que eu tô com raiva, e acha que tá o máximo o texto. Só que o que ela não sabe é que a área mais racional, a mais inteligente, por exemplo, que é o lobo frontal, né? Ela tá desligada. Ela tá funcionando no modo instintivo. Então, a mulher sábia, ela precisa ter autocontrole emocional. A mulher sábia, ela precisa evoluir nisso, né? Ela precisa ser humilde para entender ela, né? Eu acho que é muito bom quando você pode ser você. No estoicismo, ele diz assim, olha, defina quem você quer ser. Tu diz. Lute para ser. Perfeito. Então, se eu quero ser boa em oratória, se eu quero ser uma pessoa com equilíbrio emocional, com autorregulação emocional assertiva, né? No fundo, é uma pessoa assertiva. Se eu quero ser uma pessoa que fala nas redes sociais, que é empreendedora, que tem uma marca, que é corajosa, defina e faça o que tem que fazer. Perfeito. Esse é um lema estoico. E eu já defini cada uma das características que eu gostaria de ter
Então, tudo é uma jornada. E cada passo nessa jornada, para mim, é por si só uma vida. Então, cada passo é por si só apaixonante. Então, meu convite, né, é para dizer que a sabedoria, ela liberta, porque ela te coloca de uma forma humana, racional. Você não pode se embriagar pelas suas emoções, Sim. você não pode ser a dona da verdade, mas, Gleice, se eu vou ser passiva, vai nada. Não. Uma mulher estratégica, uma mulher sábia, uma mulher que consegue constranger com amor, ela não é passiva, mas ela não tem pressa. É até uma das aulas da a mulher caótica e a mulher sábia. A mulher caótica, Renata, é imediatista. Ela começou a mudar hoje, a fazer as aulas da comunidade, ela já quer que todo mundo veja, ela já quer que o povo tire... Não é assim. É uma jornada. A mulher sábia, ela não tem a pressa pelo resultado, ela cumpre o papel dela, ela cumpre a missão sem pressa, mas plantando, ela planta. Ela entende que tudo é um plantio. Então, a mulher sábia, ela não é caótica, né? Ela busca o ordenamento dela mesma, das emoções, ela busca aprender, ter virtudes. E, principalmente, é uma pessoa que consegue deixar todo mundo brilhar. E teve uma coisa que me encantou muito em você, né? Me encantou muito. Eu até disse no meu Instagram, porque eu acho lindo o ser humano que fica confortável deixando outros brilharem. Essa é você, né? Você se sente... Veja, o seu programa, o seu podcast, você brilha por deixar os outros brilharem. Minha amiga. Então, isso é um ponto. Eu acho que a pessoa que busca a sabedoria, que busca habilidades, virtudes, ela fica muito confortável com o brilho dos outros. Ela se torna até mais apaixonante de ter por perto, porque ela entende, eu não preciso dar conta de tudo. Pelo contrário, eu desperto heroísmo, ação, cooperação em quem eu amo. Eu não preciso dar conta eu não preciso provar que eu sou boa. Eu não preciso provar que eu sou virtuosa. Eu faço o que tem que ser feito, curto a jornada. Todo mundo ganha. Então, é uma pessoa mais fácil de conviver também. Muito bom. Gleice, muito obrigada. Obrigada pela sua presença, já agradeci, mas assim, por esse momento. Aprendi muito com você, pela sua entrega, pela sua verdade, pela sua franqueza. Você me deu uma aula e eu estou saindo daqui com certeza muito maior do que o que eu cheguei. E isso é algo impagável. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pelo seu sorriso, por tudo. Eu só tenho a te agradecer. Eu acredito que as pessoas estão muito felizes e confortáveis com a sua verdade, porque a verdade ela é maravilhosa, ela cabe em todo lugar, né? Ela faz por nós e faz por todos que estão à nossa volta. Então, minha gente, eu tô assim, sem palavras para esse momento e quero que vocês que estão assistindo pelo YouTube comentem depois aí o que foi que vocês acharam desse momento, que para mim foi grandioso e só te dizer que continue. Continue na sua jornada, continue inspirando mulheres, continue sendo referência para suas filhas. Eu acredito que elas têm e terão, à medida em que elas forem crescendo e se construindo. Muito orgulho da mulher que você é, viu? Como eu estou sentindo isso agora nesse momento. Muito obrigada. E eu sempre digo assim, né? Quando você quer ser luz, você não pode temer a escuridão. E querer ser luz não é uma questão de se aparecer um conceito bonito para dizer assim, quando você quer, no mínimo, fazer a sua parte, né? Bem feito, com responsabilidade, sem achar culpado, né? Vivendo o melhor que você puder. Então, assim, aonde você toca, né, se torna mais leve, você se torna um Paulo da vida, né? O você, né? Que você chega e traz leveza, traz aconchego, e quando precisar trazer dureza, tudo bem, mas não pode ser o seu padrão, né? O seu padrão é realmente transformar você e a sua volta. E isso é realmente possível. Então, acredito que a vida é luta, mas ela realmente pode ser leve e apaixonante. É esse o meu convite sempre. Então, minha gente, a vida é luta, mas que seja uma luta leve. Eu espero que vocês levem esse conceito para a vida de vocês. E até o próximo.
1, 2, 3 Agu, deem Agu nos seus sonhos, nas suas marcas, cresçam e apareçam. Tchauzinho e até a próxima, viu?